Olá a todos, tudo bem? Ok. E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Rodrigo novamente. Vou gravar para vocês algumas aulinhas de Direito Civil 1, parte geral, para que a gente consiga dar prosseguimento à nossa disciplina. E vou disponibilizar o link no AVA e os vídeos ficarão hospedados aqui neste canal do YouTube. Um recado especificamente é que nós começamos nossa disciplina analisando os princípios novos, a nova principiologia do direito civil brasileiro, mais especificamente a nova principiologia, deixa eu ajeitar essa tela aqui, do Código Civil Brasileiro, a partir de 2002. E eu vou retornar um pouco, porque, de acordo com o material do KLS, que eu tive acesso recentemente, vocês também, ao qual eu tive acesso só depois de iniciar o semestre, nós temos que analisar a lei de introdução ao direito brasileiro, também conhecida como LINDB. Então, vou gravar tanto aulas de parte geral quanto aulas relacionadas à LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E a gente vai entender melhor. Sendo certo que a gente já viu alguns temas que estão lá na LINDB, como vigência, vigor, revogação, tudo isso a gente já passou um pouquinho nas nossas aulas, nas duas aulas que nós tivemos de introdução à parte geral do direito civil. Bom, vamos voltar aqui, está a aula 1, mas é a videoaula 1, mas é a nosso terceiro encontro. E que nós já trabalhamos nos encontros anteriores. Toda a mudança principiológica do direito civil, e com entrada em vigor do Código Civil de 2002, e começamos a analisar a personalidade. Então, a gente está dentro de aspectos gerais da personalidade. Por que a gente trabalha a personalidade no direito civil? Porque o direito civil ele é uma disciplina de direito privado, né? Fazendo essa distinção entre direito público e direito privado mais uma vez, que é bem didática, né? Didaticamente é importante, mas nos estudos mais aprofundados hoje a gente nem divide tanto mais assim o direito, mas enfim. E já que ele estuda o direito privado, o direito civil ele está preocupado com as relações interpessoais, com as relações entre as pessoas, desde o seu nascimento, mais especificamente, ou melhor, desde a sua concepção até o seu falecimento, até a sua sucessão. Então, o direito civil ele cuida de todos os aspectos da pessoa, passando por elaboração de contratos, que mais? Por assunção de obrigações, petições de indenização ou responsabilização, constituição de família, tudo isso é preocupação da nossa disciplina de direito civil. Então, para que a gente se preocupe com tudo que a pessoa pode fazer durante sua vida, a gente tem que se preocupar primeiro com a pessoa. Quando surge personalidade civil, quando surge personalidade jurídica. Nós vimos que há duas principais teorias, a teoria natalista e a teoria concepcionista. Essas duas teorias, elas divergem quanto ao início da personalidade, sendo certo que a personalidade é a possibilidade de titularização de direitos. Então, para a teoria natalista, os nascituros, que são aqueles que estão concebidos, estão aí na barriga das suas mamães ou nas barrigas de aluguéis, não possuem personalidade jurídica, eles teriam apenas uma expectativa de direitos. E essa teoria natalista, ela se baseia no início da redação do artigo 2º do Código Civil, segundo o qual a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Este é o início, tá? A redação completa, ela continua, mas a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro. Então, o legislador de 2002 ele não tomou uma posição muito firme, de acordo com a teoria concepcionista. Já os natalistas entendem, sim, o legislador de 2002 adotou a teoria natalista, está lá no início, ó, antes daquele ponto e vírgula do artigo 2º, eles falam que a personalidade só começa com o nascimento com vida. Já os concepcionistas, por sua vez, entendem que o nascituro é titular de direitos e dentro dessa, desde a sua concepção. E dentro dessa teoria concepcionista, desse grupo que defende a teoria concepcionista, a gente ainda tem
um pouco de divergência, porque alguns entendem que, sem dúvida, eles concordam que ele é titular de direitos não patrimoniais desde sua concepção. Mas uma parcela dentro da teoria concepcionista entende que, quanto aos patrimoniais, há uma expectativa de exercício ou expectativa de direitos, porque eles não têm possibilidade natural e física de exercer. Então, alguém tem que exercer essa tutela para eles. E já outra parcela entende que isso também se aplicaria, essa necessidade de tutela para um terceiro, também se aplicaria aos direitos não patrimoniais, como direito à vida, direito ao corpo, direitos da personalidade. Então, não há que se falar nessa divisão, e o nascituro seria titular de direitos tanto não patrimoniais como patrimoniais, então, direitos da personalidade e direitos patrimoniais desde sua concepção. Existe essa divisão, tá? E os teóricos da teoria concepcionista entendem dessa forma com base na parte final do artigo 2º do Código Civil. Espero que vocês estejam com o Código aberto aí, né? Segundo a redação do artigo 2º, de acordo com a qual a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, se põe a salvo, se protege, porque reconhece nele personalidade. E há inúmeros julgados na atualidade do STJ e dos mais diversos tribunais de justiça que entendem e que aplicam a teoria concepcionista. A teoria concepcionista é a que prevalece atualmente na doutrina. Se vocês se depararem, vamos supor que vocês queiram fazer um concurso, então vão fazer a OAB, e se depararem com uma questão fechada, normalmente vai te perguntar, nós veremos isso no final da aula, na questão final da aula, qual a teoria adotada pelo Código, de acordo com o Código Civil, qual a melhor posição em relacionamento à personalidade civil da pessoa. O Código, não a doutrina, o Código não se limita apenas à previsão dos artigos. O direito não se limita apenas às previsões codificadas, às previsões positivadas, mas se te pedir o conhecimento do código, normalmente a resposta correta estará vinculada à teoria natalista ainda, mas há possibilidade de anulação, inclusive o professor Flávio Tartucci deixa isso bem claro no seu manual e nos seus livros, tá bom? Então, vamos continuar, tá, pessoal? Vamos lá. Onde nós estamos aqui? Aspectos práticos desta distinção. Por que essa distinção é importante na prática? O primeiro exemplo, que segundo alguns jurisconsultos, o primeiro exemplo mais claro e que vem à cabeça, por que nós teríamos que fazer essa distinção e saber qual teoria que prevaleceria na prática, está relacionado com os direitos sucessórios. Então, a personalidade jurídica, o marco da personalidade jurídica seria importante para efeitos sucessórios. Então, se um nascituro, um magistrado considera que o nascituro já tem protegido os seus direitos, já tem personalidade, ele pode decidir de maneira diversa daquele que entende que só com o nascimento convida. Isso tem repercussão para os direitos sucessórios, de acordo com o artigo 1829 do Código Civil. Vamos ler juntos. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em decorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado, este com falecido no regime da comunhão universal, ou da separação obrigatória de bens, ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, como que isso se aplica de maneira prática? É só a gente imaginar a seguinte situação. Alguém morre e deixa sua esposa grávida, né, seu cônjuge, em estado natalício, e a criança vem à luz morta. Se essa criança vem à luz morta, o patrimônio daquele que faleceu, né, do pai, vai se transmitir aos herdeiros, aos demais herdeiros, que podem ser, por exemplo, seus genitores. Se, por outro lado, essa criança nasceu com vida e morrer imediatamente após o nascimento, o patrimônio de cujos passa aos herdeiros daquele que nasceu com vida. No caso, a mãe da criança, a gente analisou bem este exemplo em sala de aula, tá? Então, dentro dessa análise de aspectos práticos, ter em mente que o nascimento é um marco, sim, importante. Apesar da gente discutir personalidade e poder compreender, poder ter a filiação à teoria concepcionista, para fins de efeitos sucessórios, é importante, então, o nascimento com vida.
Por outro lado, o artigo 1798 prevê que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, também poderiam suceder aqueles já podem ser titulares de direitos sucessórios, aqueles que foram concebidos. E quem é esse? Esse é o nascituro. Esse debate, então, entre teoria natalícia e teoria concepcionista vai perdurar ainda por muito tempo na nossa doutrina, eu imagino, tá? Apesar da jurisprudência caminhar no sentido de que a teoria concepcionista seria a mais adequada, temos aqui algumas previsões que mostram que é relevante, sim, para o direito civil ainda o nascimento com vida em algumas situações. Então, o primeiro desses aspectos práticos que estão ligados ao nascimento é o marco da aquisição para efeitos, o marco da aquisição da personalidade para efeitos sucessórios, ou melhor ainda, o nascimento com vida para efeitos sucessórios. Uma segunda discussão muito importante que tem efeito prático, em que essa discussão entre concepcionistas e natalistas assume efeitos práticos, é a titularidade dos alimentos gravídicos, previsto lá na Lei 11.804 de 2008. De acordo com essa lei, no seu artigo 1º, haverá, a partir de então, a disciplina de alimentos da mulher gestante e a forma como serão exercidos esses direitos. E o artigo 2º prevê que os alimentos que trata essa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam delas decorrentes da concepção ao parto. Para os natalistas, os alimentos gravídicos pertenceriam, então, faria sentido a previsão dessa lei, porque eles seriam devidos à gestante. Já para a corrente dos concepcionistas, os alimentos seriam pertencentes ao nascituro e haveria, inclusive, uma crítica à nomenclatura dessa legislação, porque não é alimento gravídico, porque não se paga alimentos por um estado da pessoa que está grávida, se paga alimentos porque você quer garantir os direitos, quer garantir o bom sucesso daquele que carrega o nascituro, ou daquela que carrega o nascituro. Então, os alimentos gravídicos são devidos porque há ali alguém que já tem proteção, há ali, junto daquela pessoa que está grávida, um ser humano que já tem direitos e da personalidade e também patrimoniais. Então, ela tem, para se garantir que essa pessoa nasça com vida, é importante que exista um apoio nesse momento de gravidez da mãe. Qual que é a importância prática ainda, mais especificamente, né? Não tanto teórica? A mãe, a gestante, então, não teria direito a renunciar a esses alimentos, porque a titularidade dos alimentos para os concepcionistas seria do nascituro. E se o nascituro é o titular, só ele poderia renunciar esse direito, só ele poderia renunciar aos alimentos, não a gestante, não a mãe. Então, mais uma vez, se mostra prática essa distinção e, pelo menos nos julgados mais recentes, os concepcionistas têm levado vantagem em relação aos natalistas. Beleza? Bom, superados esses aspectos práticos, uma vez que haja o nascimento da pessoa, não há dúvida que ela tem personalidade. Pronto, nasceu. Então, a gente superou aquelas questões práticas relacionadas a concepcionistas e natalistas. Tanto faz agora qual teoria você quer aplicar, porque a pessoa já nasceu, ela está com vida, então ela tem personalidade sem dúvida. Uma vez que ela nasceu, ela precisa ser registrada. E como que a gente vai registrar isso no direito civil brasileiro? A gente vai, no direito brasileiro, né, de forma geral, a gente vai seguir os ditames da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que esse registro é meramente declaratório. Todo ato no direito brasileiro que é meramente declaratório, ele só reconhece uma situação jurídica que já existe de maneira pré-existente. Então, se ele é declaratório, ele não constitui especificamente direitos, porque ele só reconhece algo que já existe. Então, a pessoa que nasceu já tem os direitos, todos os direitos civis, todos garantidos desde seu nascimento, sem dúvida, né? Tanto para concepcionista como para natalista. Então, só reconhece e possui efeitos retroativos. Então, uma vez que há o registro, não é a partir dali que a pessoa tem direito ao nome, não é a partir dali que a pessoa tem direitos da personalidade. Ela já tem desde que ela nasceu, sem dúvida, para as duas teorias. Então, o que o registro faz é um ato meramente declaratório. Ele meramente reconhece que os direitos já existem e que retroagem, direitos da personalidade, especialmente, que a gente vai ver a seguir, tá?
Quanto a esse registro, a regra geral é que ele deve ser feito no prazo de 15 dias após o nascimento, de acordo com o artigo 50 da Lei 6.015. Eu vou destacar para vocês onde está esse prazo. Deixa eu achar o draw aqui. Pronto. Vamos destacar. Beleza. Então, todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias. Então, nasceu, os pais aí têm 15 dias para fazer o registro do seu rebento, o registro do neném querido, não é verdade? Pode-se, inclusive, veremos a seguir que há algumas exceções a esse prazo de 15 dias. Vamos ver nos próximos slides algumas exceções. Então, a primeira exceção. Se essa pessoa nasce em um local muito distante do cartório de registro civil mais próximo, pode ser estendido até 3 meses o prazo para registro. E o que se considera distante? Até 30 quilômetros da sede do cartório mais próximo. Nós moramos aqui em Belo Horizonte, então é lotado de cartório próximo, né? Só que imagina a situação de alguém que mora um pouco mais isolado, nos rincões do país, né? E também o fato de ter cartórios aqui, muitos cartórios aqui próximos, é mais recente, né? Vamos supor que a gente morasse no interior de Minas Gerais. Lá na década de 30 também estaríamos um pouco distantes da maioria dos cartórios, né? Era pouco povoado, mas imagine locais menos povoados do país, e nesses locais é bem possível que você nasça a 30 quilômetros da sede do cartório mais próximo, e aí seus pais terão 3 meses para fazer o registro. Não é necessário respeitar o prazo de 15 dias. Segunda seção. Declaração feita em caso de falta ou impedimento de um dos pais, né? O que é mais comum é um dos pais não estar presente. Então, normalmente, quem está presente nessa situação é a mãe. E se você tiver só o amparo da sua mãe, seu pai tivesse sumido pelo mundo, né, aquela situação de vou ali comprar um cigarro e sumir, é a mãe que assume a encrenca. Então, a mãe assumindo a encrenca, ela terá esse prazo ampliado para 60 dias, coitada, porque ela tem que passar aí por essa fase pós-parto, né, que não é fácil. Então, de acordo com o artigo 52 da Lei 6.015, são obrigados a fazer a declaração de nascimento. O pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Parágrafo 2º. No caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1º, está no item 2, a gente está no item 2 aqui agora. No caso, no falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1º, outro indicado terá o prazo para declaração prorrogado por mais 45 dias. Então, mais 45 dias somados aí a esses 15 iniciais, então você tem 60 dias para fazer o registro do seu neném. Terceiro, nascimento ocorrido a bordo de navio ou aeronave. Nesse período de quarentena é muito raro, né? Mas pode vir a acontecer. Você tem prazo de 5 dias a contar do seu desembarque. De acordo com o artigo 51, não registrado o nascido com vida aí, né? No nascimento, nos termos do artigo 65, lá no navio ou na aeronave, deverão ser declarados dentro de 5 dias a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino. Então, chegando ao destino, você tem 5 dias para registrar o nascimento, tanto no cartório quanto no consulado, sendo que o consulado muitas vezes funciona com cartórios no exterior. Então, você que está aí fora do Brasil, precisa registrar sua criança, faça o registro no seu consulado, no consulado mais próximo do seu domicílio. Tá, ok? E quanto ao lugar, pessoal, uma vez visto que temos o prazo de 15 dias, ou de 60 dias, ou 5 dias, né? Temos vários prazos possíveis. Se você nasceu em determinado local, seus pais têm um domicílio específico, eles vão fazer o seu registro naquele domicílio. Vamos lá. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais. Então, o registro pode ser feito de duas formas, né, quanto ao local. Lugar em que ocorrer o parto, vamos supor, o parto ocorreu em BH, mas meus pais, à época em que eu nasci, tinham domicílio em Barão de Cocais. Eles poderiam me registrar em Belo Horizonte, mais fácil, né, mais próximo ali, logo em seguida, ou no local do domicílio dos pais, poderia ter feito o registro em Belo Horizonte. Né?
desculpa, não ocorreu parto em Belo Horizonte ou no domicílio dos pais em Barão de Cocais, logo que antes de decorridos esses 15 dias. E se esses pais tiverem domicílio diverso, cada um tem domicílio no local, muito comum hoje em dia, qualquer um dos domicílios, preferencialmente o domicílio que também será o domicílio daquele que acabou de nascer. Então, quanto ao prazo, a gente viu que a regra é 15 dias e quanto ao local de registro, temos duas possibilidades dentro da regra geral. Local de ocorrência do parto ou no domicílio dos pais, beleza? O que é mais comum, o que eu entendo ser mais correto é o domicílio dos pais, que provavelmente vai ser o domicílio também daquele que acabou de nascer, né, da criança. E aí fica mais fácil de resolver qualquer situação necessária, né? É só ir ao cartório do seu próprio domicílio. Bom, pessoal, uma vez nascida, já não há dúvida que nasceu com vida, não há dúvida que há personalidade. E outra discussão muito relevante dentro desses aspectos gerais da personalidade é a capacidade. Todo aquele que nasce tem personalidade. E todo aquele que tem personalidade tem capacidade? Veremos. Se personalidade é inerente a todas as pessoas, a capacidade é um pouco mais polêmica. Alguns falam que se a capacidade seria o quantum de personalidade todos nós temos. O quantum de personalidade aquela pessoa específica tem. Porque todos que nascem com vida têm personalidade. Beleza, ok, sem dúvida. Mas todos podem exercer seus direitos? Não. Veremos que nem sempre. Veremos que essa é uma discussão que a gente trava dentro da capacidade. Não poder ou poder exercer seus direitos é exatamente ter ou não ter capacidade. Beleza? Primeiro aspecto, na primeira forma de análise, a capacidade civil ou jurídica. O que é capacidade civil ou jurídica? A maior parte da doutrina é a medida da personalidade, ou seja, é a viabilidade que aquela pessoa tem de exercer seus próprios direitos. Então, quando a gente analisa a capacidade civil ou jurídica, a gente analisa se ela tem ou não condições de exercer os direitos plenamente. E essa capacidade civil ou jurídica ela vai se subdividir em capacidade de direito e capacidade de fato. Então, capacidade civil está aqui, se subdivide em capacidade de direito e depois em capacidade de fato. Vamos analisar cada uma delas, tá? Então, quando a gente entra no estudo da capacidade, a gente quer entender quais direitos a pessoa pode exercer. E sabemos que existe diferença em relação, principalmente por causa da idade no direito civil, né? Até os seus 16 anos, as pessoas são consideradas absolutamente incapazes. Absolutamente incapazes. Ou seja, tem personalidade, mas não tem capacidade. Tem personalidade, mas não tem capacidade de exercício. Não pode exercer seus direitos ainda. Então, ela tem que ser representada por alguém. Então, quais situações a pessoa pode se inserir mesmo não tendo capacidade ou tendo capacidade relativa? E, uma vez reconhecida a situação, como ela interagirá com o ordenamento e também com os outros, com a sociedade à sua volta. Então, pessoal, capacidade de direito para a corrente majoritária seria sinônimo de personalidade jurídica. E se é sinônimo de personalidade jurídica, todas as pessoas têm capacidade de direito. Já para uma corrente minoritária, seria uma medida de personalidade. Medida de personalidade. Por quê? Porque pessoas jurídicas não possuirão a capacidade de direito plena, se comparados com as pessoas físicas, pois as pessoas jurídicas não teriam aptidão para exercer alguns direitos inerentes às pessoas físicas. Exemplo, adoção, casamento. Mas, bom, as pessoas jurídicas não existem com esse fim, elas existem com fins específicos. A corrente majoritária, a corrente que em relação à capacidade de direito, é aquela que vê na capacidade de direito um sinônimo de personalidade jurídica, de maneira bem simplificada, tá? Não adentrando numa discussão mais aprofundada. Então, capacidade de direito seria igual personalidade jurídica, e se é igual personalidade jurídica, todas as pessoas têm capacidade de direito. Então, voltando, quando a gente fala em capacidade civil ou jurídica, a gente subdivide em capacidade de direito e de fato. Para a corrente majoritária, capacidade de direito é de todo mundo. Todo mundo é capaz, todo mundo é titular de direitos.
O problema é exercer esses direitos. E poder exercer esses direitos é capacidade de fato. Então, eu tenho aqui capacidade civil jurídica, capacidade de direito que todos têm, depois capacidade de fato, capacidade de exercício. Só algumas pessoas têm capacidade de exercício. Então, capacidade de fato é exatamente poder exercer pessoalmente os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Se todas as pessoas são titulares de capacidade de direito, como eu falei, nem todos têm capacidade de fato. Por exemplo, o menor, ele pode ser proprietário, ou seja, ele tem direitos de propriedade, capacidade de direito, mas ele não pode realizar uma venda. O menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Se ele assinar um contrato de compra e venda de um imóvel, é nulo, artigo 166, é nulo este contrato, porque ele tem incapacidade de fato. Ele é absolutamente incapaz. Por outro lado, cumpridos os 18 anos, ele é titular do direito de propriedade sobre o imóvel, ou seja, capacidade de direito, ser titular de direito, e ele ainda poderá dispor daquele imóvel, capacidade de fato. Então, capacidade de fato é a existência de certo grau de discernimento, né? Pelo menos esse é o entendimento que se consolidou. Veremos que o Estatuto da Inclusão debate um pouco essa ideia, mas didaticamente é simples imaginar que capacidade de fato necessariamente demanda a existência de um certo grau de discernimento, e se demanda certo grau de discernimento, nem todos a têm, né? A gente convive com muitas pessoas aí e se pergunta, poxa vida, essa pessoa tem capacidade de fato, né? Brincadeiras à parte, mas fique com essa ideia. Se capacidade de direitos todos têm capacidade de fato, não necessariamente, porque capacidade de fato é a possibilidade ou a capacidade de exercer pessoalmente seus direitos e deveres. E existe ainda uma última discussão em relação à capacidade, que é a legitimação. Para o Nelson Rosenwald, legitimação é um requisito específico exigido pela lei para a prática de determinados atos da vida civil. Então, você pode ter capacidade de direito, você pode ter capacidade de fato, mas se você é casado, você vai depender da outorga conjugal para alienar alguns imóveis. E isso é legitimação. Você não está discutindo mais a capacidade, você está discutindo alguns requisitos específicos exigidos pela lei. Por isso que é legitimação, está relacionado com lei. A lei vai demandar que você cumpra certos requisitos, mesmo sendo plenamente capaz. Por quê? Aí, por razões as mais diversas. Vamos ver aqui o artigo 1647. De acordo com esse artigo, ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Isso é legitimação. Mesmo tendo capacidade de direito, mesmo tendo capacidade de fato, você vai precisar da outorga conjugal para praticar este ato de alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, porque bens imóveis, negócios jurídicos envolvendo negócios e atos jurídicos envolvendo bens imóveis afetam demais a família, por isso você precisa da autorização da outorga uxória, no caso da esposa precisar da outorga, precisar outorgar, ou outorga marital, no caso do marido ter que outorgar à esposa o direito de fazer aquele ato ou negócio, tá? Então, o que é capacidade plena? Capacidade plena existe quando nós juntamos tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de fato. Então, é poder ter o direito e também exercer pessoalmente os atos da vida civil, sem necessidade de representação ou assistência. Diante de um absolutamente incapaz, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, este absolutamente incapaz vai precisar de ser representado por alguém. E se você está diante de um relativamente incapaz, ele deverá ser assistido por alguém. E a gente vai entender isso melhor adiante, nas nossas próximas aulas. Então, via de regra, todas as pessoas são capazes, tá? Via de regra, todas as pessoas têm ambas as capacidades, a de direito e a de fato, a de direito e a de exercício. Então, tem os direitos e pode exercê-los. Essa é a regra. Alguns casos específicos limitam, algumas pessoas especificamente têm limitadas a capacidade de fato ou a capacidade de exercício. E a lei o faz com a finalidade de proteger aquelas pessoas, porque crê, né, o legislador, ao fazê-lo, ao prevê-lo, entende que aquelas pessoas precisam de uma assistência
ou de uma representação porque não estão em pleno gozo de suas faculdades intelectivas e mentais para fazer, tá? Então, precisa, para proteção daquelas pessoas, elas deverão ser assistidas ou representadas. Algo que é discutido após a entrada em vigor, a vigência do Estatuto da Inclusão, Lei 3.146 de 2015. Então, essa lei da inclusão trouxe um novo panorama do estudo das incapacidades no direito civil brasileiro, e a gente vai aprofundando aos poucos essa discussão. Mas até aqui eu quero que vocês saibam que, na regra, todos têm capacidade de direito e capacidade de fato. E excepcionalmente, a capacidade de fato não é reconhecida a algumas pessoas. E quando estamos diante de pessoas que têm as duas, capacidade de direito e capacidade de fato, nós falamos que elas têm capacidade plena. Capacidade plena. Beleza? Então, vamos lá. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Vocês tenham conseguido entender a dinâmica dessas capacidades, capacidade de direito e capacidade de fato, que integram a capacidade civil. Então, capacidade civil, capacidade de direito, todos têm capacidade de direito, que é ser titular de direitos. Todos têm. Exercer esses direitos, só alguns podem. Pense no caso dos seus filhos. Se vocês tiverem filhos ou irmãos menores, eles não praticam alguns atos sozinhos, né? Vocês com mais de 18 anos já podem praticar esses atos. Então, o seu irmão, ele é titular de direitos? Ele é titular de direitos, ele não pode exercer. Não é verdade? E você, acima de 18, já pode exercer plenamente esses direitos civis. Bom, então vamos lá. Vamos fazer algumas questões para fixação. Primeira questão lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, questão agora de 2020, para oficial de justiça. Quem elaborou essa questão foi a FGV. O que pede o enunciado? Vamos ver. Maria, grávida de 5 meses, preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gravíssimo e a relação de Maria com a família do seu marido não é harmoniosa. Então, provavelmente teremos aqui uma questão, discussões relacionadas a direitos sucessórios, né, já que a família não se dá bem com o marido. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é, olha que pergunta capciosa, né? Melhor reflete. Vamos ver. A. Nascituro goza de proteção jurídica? Goza. Sem dúvida. Sem dúvida. Para ambas as doutrinas. Ambas as doutrinas. Ele goza de proteção jurídica. Se ele tem personalidade jurídica, não necessariamente. A natalista não reconhece personalidade civil para ele ainda quando ele, na condição de nascituro. Ele teria que nascer com vida para ter personalidade civil. E essa, inclusive, é o que está na letra B, né? Esse pensamento, essa discussão que está na letra B, na alternativa B. Nascituro tem personalidade civil plena? Depende. Depende da corrente a qual você se filia. C. Nascituro não é titular de direitos subjetivos. Nascituro não é titular de direitos subjetivos. Depende também, dependeria da corrente que você vai adotar. D. Embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal? Não. Nós já vimos que embrião ele pode, inclusive, ser descartado lá na lei de biossegurança. Isso faz com que a natureza jurídica dele seja bem diversa. Esse é o concepturo, né? Material humano, genético humano congelado é nascituro? Não. Nascituro é só aquele que já foi concebido, né? Que já está ali na barriga da mamãe. O outro é o concepturo. E aí, pessoal, o que vocês entendem que seria melhor? Vamos ver? Qual que seria a resposta mais correta? Eu ficaria entre A e AB, sendo que a B vai depender da corrente que você vai adotar. Se é a corrente natalista, ela está incorreta. Então, sem dúvida, a letra A está correta. Nascituro goza de proteção jurídica, até porque está previsto no artigo 2º. No artigo 2º, o artigo 2º do Código Civil, ele determina o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. E aí tem um ponto e vírgula. Então, pode-se discutir aqui se a personalidade já existe ou não para o nascituro. Por isso, a B estaria incorreta. Depois desse ponto e vírgula, o artigo 2º já nos traz o seguinte: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, sem dúvida, para ambas as doutrinas, o nascituro goza de proteção jurídica.
O nascituro goza de proteção jurídica porque está previsto lá na redação, na parte final da redação do artigo 2º. O que se discute é quando começa a personalidade civil. A proteção jurídica já existe desde a concepção. C. Nascituro não é titular de direitos subjetivos. Para a teoria natalista, ele não seria titular. Para a teoria natalista, ele não seria titular, mas estaria protegido. Quem vai exercer essa proteção seriam outros, né? Seriam seus pais, normalmente. Porque para ser titular de direitos subjetivos, ele teria que ter personalidade civil para a teoria natalista. Então, tanto a B quanto a C são discutíveis. Discutíveis porque se você adota a teoria natalista, você não concorda com elas. Já a A está certa, sem dúvida. Porque para uma e para outra, ela é correta, porque está previsto na parte final do artigo 2º. Então, vamos ler mais uma vez o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos da nascituro. Então, sem dúvida, desde a concepção os direitos estão protegidos. Então, A, nascituro goza de proteção jurídica. Essa é a mais correta. Questão 2 da CESP, 2020, Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, prova para auditor fiscal. Considerando o disposto no Código Civil acerca da personalidade, o disposto na LINDB acerca da vigência das leis, o item a seguir. Olha só, pessoal. Estão considerando que está no Código Civil acerca da personalidade. Não é a doutrina. É o que está no Código. Redação do Código. Seca, objetiva. O início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento com vida, enquanto o início da personalidade civil das pessoas jurídicas de direito privado ocorre com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida de autorização ou aprovação do Poder Executivo quando necessário. É importante para a gente nesse momento. Essa parte relacionada ao registro está correta, tá? Da pessoa jurídica, e a gente vai ver adiante. O que gera mais dúvida é a parte inicial do enunciado. O início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento com vida. Se você adota a teoria natalista, show! Beleza, tá certo. Se você adota a teoria concepcionista, não. O início da personalidade se daria com a concepção. Mas o que o CESP pediu? O que está previsto no Código, olha aqui, considerando o disposto no Código Civil. Então, ele não quer saber o desenvolvimento teórico, ele não quer saber a jurisprudência acerca daquilo, ele quer saber o que está no Código Civil. Então, de acordo com o Código Civil, vamos lá no artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Mais uma vez, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, para o Código Civil, pelo menos essa parte inicial, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Pelo menos no início da redação do artigo 2º está previsto que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, ele pode afirmar que, de acordo com o Código Civil, o início da personalidade civil das pessoas físicas ocorre com o nascimento com vida? Pode. Então, essa questão está, obviamente, correta, porque ele pede o que está no Código e não na doutrina, não na jurisprudência. Beleza? Está lá, o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida. Portanto, pessoal, está correta essa questão. Para o Código, se você analisar só o início do Código, a personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu feedback para mim, por favor. Vai ficar o link lá no AVA. Semana que vem eu posto aqui mais um videozinho da nossa parte inicial de Direito Civil. Aquele abraço.